Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a bondade dele esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus, o nosso Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. É a segunda aula, nós começamos com uma introdução no domingo passado sobre esse curso que é sobre a carta de Paulo aos Coríntios, né? A ideia é analisar os problemas que aquela igreja enfrentou no passado e quais são as soluções que Paulo recomendou para a igreja resolver os problemas. Como a igreja de Jesus Cristo hoje também tem sérios problemas, precisamos da luz das Sagradas Escrituras para também lidar com os problemas que nós enfrentamos hoje. Então nós vamos comparar bastante a igreja de Corinto com a igreja contemporânea e assim também ser iluminado pela mesma escrita que Paulo teve aos Coríntios para trazer soluções para os nossos dias também. A gente sabe que as Sagradas Escrituras ela foi inspirada, ela foi recomendada por Deus através dos profetas, através dos apóstolos, para nos aconselhar, nos exortar, nos disciplinar, nos mostrar o caminho da vontade de Deus para nossas vidas individuais, mas também para a vida da igreja como um todo. Então, as Sagradas Escrituras, de fato, é nosso manual de fé e de prática, individual e coletiva, ou seja, como igreja, como corpo de Cristo. Então, nós vamos estar trabalhando esse curso sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Espero que você continue nos acompanhando, que seja edificante para você, que você seja um cooperador para trazer soluções de Paulo para os problemas da nossa igreja e assim nós termos igrejas abençoadas. Quando a igreja é abençoada, ela abençoa vidas. Quando a igreja está em boas condições, quando ela está saudável espiritualmente, ela abençoa a vida dos internos, daqueles que já são membros da igreja, mas abençoa a vida também de pessoas de fora, porque ela se torna uma igreja relevante, ela se torna uma igreja hospitaleira. Quando a pessoa de fora entra numa igreja saudável, ela encontra ali um espaço de amor, ela encontra um espaço de companheirismo, ela vai se sentir bem e querer pertencer a um espaço desse para também ter as suas vidas abençoadas. Por isso que é crucialmente importante trabalharmos a igreja do Senhor para que assim ela seja de fato esse lugar onde, como Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, versículo 16, né? Onde todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, edifica-se a si mesma e cresce em amor. Então, nós precisamos, de fato, cuidar da igreja do Senhor. Hoje, o tema da nossa lição é Paulo, apóstolo de Cristo e ministro em Corinto. O que nós vamos abordar hoje é essa relação que Paulo tinha com a igreja de Corinto. Um dos problemas que Paulo teve ali com a igreja de Corinto foi a respeito da sua apostolicidade, sobre a sua liderança com a igreja local. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Eu convido você a ler comigo um texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 a 3, para darmos início à nossa lição. O texto vai estar aqui na tela para você ler na mesma versão que eu estou lendo, tá bom? O texto diz o seguinte: não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que não seja apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Então, a partir desse texto, nós vamos compreender aqui essa reivindicação que Paulo faz a respeito do seu ministério, do seu apostolado na igreja de Corinto. Mas antes de continuarmos, vamos pedir a graça de Deus, vamos pedir a direção de Deus, que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo, nos edifique nesse estudo. Oremos. Pai amado e querido, peço a tua graça, Senhor, peço a tua bondade e a tua iluminação, Senhor, para mim e para os meus irmãos, para que compreendamos, ó Deus, as verdades daquilo que nós vamos ler aqui, compreendemos sagradas letras, ó Deus, sermos edificados e, principalmente, Senhor, que esses textos nos mostrem o que nós devemos fazer enquanto membros, enquanto liderança de igrejas locais, ó Pai.
para que assim a tua igreja, Senhor, seja uma igreja abençoada, um espaço, Deus, de bênção para aqueles que já são membros e para aqueles que pretendem ganhar. É em nome de Jesus que eu te peço a tua bênção e a tua condução nesse estudo, Senhor. Amém. Amém. Então, Paulo, ele está respondendo à igreja de Corinto, e entre essas respostas tem essa questão da dúvida, dos questionamentos que colocam a respeito do apostolado dele, da liderança dele sobre a igreja de Corinto. Quem assistiu à nossa aula de domingo passado, a primeira aula, lá eu falei que Paulo foi o plantador da igreja, né? É um termo que nós usamos hoje, né? Mas ele foi o fundador da igreja de Corinto. Ele estava em Atenas, capítulo 17 de Atos aparece muito bem essa questão do ministério de Paulo. Ele estava fazendo missões em vários lugares, né? As viagens missionárias de Paulo. Estava em Atenas, terminou o trabalho em Atenas, ele desce para Corinto. E lá não tinha cristãos, né? Na verdade vai ter um casal lá, recém-chegado também, que é Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, eles eram... o Áquila, ele era natural de Ponto, né? Que é uma região, mas eles moravam em Roma. O imperador Cláudio, por conta das confusões entre cristãos e judeus que estavam acontecendo lá, ele expulsa todo mundo de Roma. E aí Priscila e Áquila, fugido de Roma, né? Expulsos de Roma, eles vão para Corinto. Então, quando Paulo chega em Corinto, encontra esse casal, são os únicos cristãos que eles encontram. Como eles trabalhavam na mesma área que era fazer tendas, eles acabaram morando juntos, né? Paulo precisou de um lugar para morar, mora junto com Priscila e Áquila. E Paulo começa a pregar o evangelho. Ele vai, como era a estratégia dele, primeiro nas sinagogas, pregar primeiro aos judeus, depois que ele ia aos gentios. Ele é expulso da sinagoga também, mas acaba que algumas pessoas da sinagoga querem ouvir mais Paulo. E aí, entre essas pessoas, tinha o Tício, que morava do lado da sinagoga, e diz: olha, vem para minha casa e prega o evangelho aqui. E nessa ocasião, uma outra pessoa também se interessou em continuar ouvindo Paulo, que era o líder da sinagoga, o Crispo. E aí o Crispo vai, se converte, Paulo o batiza. E assim nasce a igreja de Corinto. Então Paulo é o fundador dessa igreja de Corinto. Se você quiser mais entendimento sobre a realidade da cidade de Corinto, sobre a realidade da igreja, né, um preâmbulo, você pode ir na primeira aula. Lá eu explico melhor, de uma forma geral, sobre a igreja de Corinto. Mas Paulo é o fundador. Eu estou trazendo aqui só para você entender que ele foi o fundador, então ele tem sim, né, uma parte com essa igreja. Ele tem sim um quê de liderança para essa igreja. O problema é que, ao passar dos anos, outros líderes passam por Corinto, são pregadores, acabam sendo ganhando e conquistando a graça, né, e o gosto das pessoas de Corinto. E aí algumas pessoas da comunidade de Corinto vão se distanciando de Paulo, vão menosprezando Paulo. E aí chega um momento que já existe uma certa confusão, a igreja já tem um certo tamanho, e existe uma certa confusão da igreja de Corinto sobre a sua liderança. E aí algumas pessoas, dentro disso, vão criar os partidarismos ou as facções, como é outra expressão usada, dependendo da tradução bíblica. E aí, nesse primeiro momento, nós vamos ver, então, que a igreja está dividida e Paulo tem adversários nessa igreja. E aí eu quero ler um outro texto sobre essa divisão da igreja, desses adversários a qual Paulo tem, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 12. Acompanhe o texto comigo. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. E sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu de Pedro e eu de Cristo. Então você observa nessa pequena passagem, nesses 3 versículos, essa divisão presente.
Então Paulo ele começa esse texto exortando essas pessoas que elas concordem umas com as outras, que elas tenham o mesmo parecer. Claro que as pessoas têm liberdade de pensar diferente, ter opinião diferente, mas no final, quando se aprova alguma coisa, que elas respeitem umas às outras e tenham assim um mesmo parecer. A concórdia é uma coisa que a igreja deve buscar, e essa igreja que não buscava essa concórdia de forma alguma, era uma igreja dividida. E além dessa divisão interna entre as pessoas não concordarem umas com as outras, existiam os partidarismos. Aquelas pessoas que tinham preferências por esse líder, por aquele líder e por aquele outro líder. No caso desses líderes aqui que Paulo cita, que é ele, Apolo, Pedro, né, e Cristo, né, essas pessoas, elas não têm culpa da divisão da igreja. Paulo não tem culpa da igreja estar dividida, Apolo, Pedro não tem culpa da igreja estar dividida. É o próprio povo que cria essa confusão, porque Paulo era pela unidade. Apolo, com certeza, era pela unidade. Pedro era pela unidade da igreja, pela harmonia da igreja. Bons líderes, homens de Deus, de fato, eles prezam pela unidade da igreja. Porque se você lembrar lá em Provérbios, fala sobre 6 coisas que Deus detesta e a 7ª que a sua alma abomina. A 7ª coisa que a alma de Deus abomina é a divisão entre irmãos, é aquele que causa divisão entre irmãos. Então, Paulo como um bom judeu, Apolo como um bom judeu, Pedro como um bom judeu, que conhece esses textos sagrados, que são homens de Deus, eles não vão, com certeza, querer ser uma pessoa abominável diante de Deus, dividindo a igreja, colocando irmão contra irmãos. Então, esse era um problema sério que existia da igreja de Corinto, mas que era culpa dos próprios corintos. Né? E além dessa divisão, né, tinha os adversários de Paulo. Paulo enfrentava esses adversários. E entre esses adversários, na versão da nova versão internacional, tem aqueles que eram chamados, entre aspas, de superapóstolos. Ou seja, não eram eles que se consideravam superapóstolos, mas era o povo da igreja, por conta justamente desses partidarismos, colocava alguns apóstolos como melhor do que Paulo, como melhor do que outros. Nós temos essa tendência a dizer, aquele teólogo é o maior dos teólogos, aquele professor é o melhor dos professores, aquele artista é o melhor de todos. A gente tem esse negócio, né, de querer exaltar certas pessoas, colocar como melhor do que os outros. E aí, no caso aqui da igreja de Corinto, então alguns apóstolos eram como se fossem superapóstolos. E eles desprezavam Paulo por isso. Então, para você ter uma noção, isso eu vou ler essas versões com você na nova versão internacional, que usa essa expressão. 2 Coríntios 11, 5 diz o seguinte: Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Ou seja, quando questionavam a apostolicidade de Paulo, quando colocavam em questão essa questão da liderança de Paulo, eles comparavam Paulo a essas pessoas que eles chamam de superapóstolos. E Paulo vai dizer, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. E Paulo ele vai na sequência dizer, eu tenho conhecimento. Né? E de fato, Paulo era um homem de um conhecimento extraordinário. Mais para frente a gente vai perceber também que existia um motivo para as pessoas inferiorizarem Paulo. É que Paulo ele não tinha presentemente, quando ele estava presente diante da igreja, pregando ou exortando, ele não tinha uma grande oratória, aqueles recursos retóricos como Apolo, por exemplo. A Bíblia fala muito pouco de Apolo, mas esse pouco que fala exalta a retórica de Apolo. Diz que ele era poderoso nas Escrituras. É uma expressão para falar sobre isso. Alguém que tinha uma oratória muito, muito bem construída, tipo dos senadores romanos, né? Quando a gente estuda sobre os senadores romanos, entre eles Cícero, por exemplo, era um homem de oratória extraordinária, né? Que eles convenciam multidões, eles inflamavam, impactavam
tratava através dos seus discursos, de palavras bem escolhidas, de construções bonitas, de textos, né? E Apolo tinha isso. Paulo, ele era bom escrevendo. Pessoalmente, o pessoal dizia que ele era fraco nessa questão. Então, por isso, inferiorizavam ele, né? E colocavam os outros como super apóstolos. Talvez entre essas pessoas colocassem Apolo, ainda que Apolo não quisesse ser visto dessa forma. Um outro texto que eu quero ler com você, ainda em 2 Coríntios, agora 12, versículo 11, diz o seguinte, ó: fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos super apóstolos, embora eu nada seja. Ou seja, aqui Paulo está sendo humilde, ele reconhece um pouco de insensatez, porque no capítulo 11, principalmente, ele vai começar a argumentar ali algumas coisas para se defender. E aí ele chega a dizer que alguns daqueles argumentos estão fora da sua humildade, né? Paulo, ele não queria usar aqueles recursos para poder se defender, mas ele se sentiu obrigado e ele diz que aquilo foi um pouco de insensatez, mas era tipo necessária. Então ele reconhece que foi insensato, mas como ele está dizendo aqui, ó, mas vocês me obrigaram a isso. E aí ele diz assim, apesar de eu não ser nada, mas eu não sou inferior aos super apóstolos. Então, esse era um dos problemas que está acontecendo na igreja, de a gente deles, né, no caso, exaltar algumas pessoas e desprezarem outras. Quando a gente for abordar sobre essa questão da divisão da igreja, que vai ser a próxima aula, né, a gente vai abordar melhor sobre esses partidarismos, sobre o que estava ocasionando na igreja essas divisões. Nós vamos ver também Paulo dizendo o seguinte, quem é Paulo, quem é apóstolo, quem é Pedro? Todos são servos de Cristo, todos são instrumentos de Deus. Nós não temos que ficar exaltando um em detrimento de outro. Na verdade, nós temos que reconhecer que todos eles são ministros de Cristo a serviço da igreja. É isso que nós temos que entender. A nossa maturidade cristã tem que entender isso. Que em vez de ficar exaltando um e desprezando o outro, se são servos de Deus, todos têm que ser respeitados. E era isso que Paulo queria respeito dessa igreja. Mas além da divisão, além desses adversários chamados superapóstolos, Paulo também enfrentava um outro grupo, né? Ele tinha um outro grupo ali como adversário, que era judeus convertidos. Os judeus convertidos eles tinham sérios problemas com Paulo, porque Paulo ele tinha uma mensagem também para os gentios. Por exemplo, de forma bem resumida, eu vou explicar essa questão. Um judeu, quando se converte a Jesus Cristo, ele não precisa mudar muito dos seus costumes. Tem muita coisa que o judeu ele continua praticando da sua fé judaica. Ele vai somente deixar de praticar aqueles rituais a qual Jesus cumpre todos eles. Então, o judeu convertido a Jesus Cristo não precisa dos sacrifícios mais. Por quê? Porque Jesus já foi o sacrifício perfeito, o que é muito bem explicado no livro de Hebreus. Mas outros costumes poderiam continuar sendo praticados pelos judeus. Lá em Atos capítulo 15, o que você vê é que esses judeus convertidos, eles queriam que os gentios convertidos, os não-judeus, praticassem o que eles, judeus, praticavam, que pertencia à sua fé. E aí a igreja chegou a uma conclusão seguinte, não é? A fé em Jesus Cristo é uma nova aliança. Ainda que judeus continuem praticando certas coisas, mas o gentio não está se tornando um judeu, está se tornando um cristão. E ali eles entram em acordo sobre somente o que os gentios não poderiam fazer, que era carne sacrificada a ídolos, né? E algumas coisas desse tipo assim. Mas assim, apesar de que Atos capítulo 15 parece que resolve o problema, não resolve. Continua existindo esses debates, essas discussões, essas imposições por muitos judeus em vários lugares, em várias igrejas ali na Ásia, em outras regiões. Então, sempre Paulo enfrentava essas pessoas. E, segundo alguns historiadores, existe um outro problema, que são chamados judaizantes. Alguns historiadores, e eu vou um pouco na linha deles, dizem o seguinte, que os judaizantes
não eram especificamente judeus. Judaizantes eram gentios convertidos a Jesus Cristo, mas que tinham um certo afeição, gostava, admirava, né? Práticas judaicas. E porque eles gostavam um pouco dessas questões judaicas, eles, gentios convertidos a Cristo, queriam praticar essas coisas e também queriam impor para os outros praticarem. Por isso que era essa ideia de judaizante, porque eles queriam judaizar os outros. Pensa nisso, né? Que não é diferente hoje. De alguns anos para cá, uma década, 2 décadas no máximo, você vê muito isso aqui no Brasil também. Então você já deve ter frequentado alguma igreja, ou visitado alguma igreja, visto pela TV, pelas redes sociais, alguma igreja, que tem lá menorá, né, que são aquela coisa de 7, que acende as lâmpadas, né, de 7 braços, menorá. Você deve ter visto em algumas igrejas uma réplica de Arca da Aliança, bandeira de Israel, igrejas praticando as festas judaicas. Eu mesmo conheço algumas igrejas que fazem isso. Então são líderes dessas igrejas que ou visita Israel ou tem algum conhecimento sobre cultura judaica, admira aquela cultura judaica porque de fato existe beleza na cultura judaica e coloca na igreja cristã, né? São gentios convertidos a Jesus Cristo, né? Que querem viver com práticas judaicas. E aí fica impondo para a igreja essas coisas, né? Por exemplo, eu conheço muitas igrejas, não é poucas, que o casamento, a cerimônia do casamento é feito no rito judaico. Igrejas cristãs, não é? Igrejas com o rito judaico, não é? Eu não quero discutir aqui se isso é certo ou se é errado, só estou trazendo para você, né, coisa que talvez você já tenha visto, de que acontece hoje aquilo que aconteceu na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, na igreja da Galácia, em vários outros lugares, pessoas querendo judaizar os outros, eles mesmos não sendo judeus, né? Então, Paulo enfrenta essas pessoas. Eu vou ler para você aqui 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 e 23, onde Paulo trata desses judeus dentro da comunidade de Corinto. Diz assim, ó, são eles hebreus? Eu também. São eles israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Então, Paulo está se referindo a essas pessoas, judeus, dentro da comunidade de Corinto, que tomam o ar de superioridade, se opõem a Paulo, se opõem a alguns dos ensinos de Paulo, porque para muitos judeus convertidos a Jesus Cristo, alguns ensinos de Paulo poderiam ser considerados como liberal, né? Porque Paulo não exigia dos gentios que se praticasse aquilo que o judaísmo praticava. Então era meio considerado como liberal. Todo pensamento divergente, sempre alguém quer ofender o outro chamando de liberal, né? Hoje em dia, mesma coisa. Quando você professa uma fé, né, ou um ponto doutrinário que vai na contramão do que alguns colocam, né, você vai lá sendo taxado de alguma coisa, rotulado de alguma coisa. E Paulo era também rotulado por essas questões e esse pessoal se levantava contra Paulo. Então você tem esse quadro de divisões e de adversários de Paulo na igreja de Corinto. E ainda por cima, houve uma situação triste também na igreja de Corinto contra Paulo, de pessoas que o injuriaram, mentiram a respeito de Paulo e inventaram coisas a respeito de Paulo, né? E aí Paulo também tem uma palavra para essa pessoa e é bem interessante o que Paulo vai dizer para essa pessoa. Acompanhe comigo a leitura de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8, que diz assim, ó, se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza.
Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Aqui Paulo, ele traz essa questão de que alguém, né, o injuriou, mentiu sobre ele, inventou coisas sobre ele, né, mas ele não estava triste só por si, estava triste pela igreja como um todo, porque a igreja como um todo acaba sendo prejudicada com esses usos de mentiras dentro da igreja, né? E aí Paulo diz assim, olha, vocês já o disciplinaram? Para mim foi suficiente sobre isso. Então, de agora em diante, vamos perdoá-lo. Vamos perdoá-lo e consolá-lo, né? Para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. É muito interessante a maturidade, a sabedoria que Paulo tem nesse texto, não é? Ele foi, né, o alvo, ele que foi a pessoa que sofreu a injúria, ele libera perdão, diz que o que a igreja fez já está como suficiente e agora o que a igreja tem que fazer é perdoar e consolar essa pessoa para que ela não fique dominada pela excessiva tristeza. E aí ele confirma, né, que isso reafirma o amor que vocês devem ter por ele. Isso mostra uma maturidade. No meio de toda essa confusão, de todas essas adversidades que Paulo enfrentava na igreja de Corinto, Paulo, ele prima pela conciliação, pela reconciliação, pelo perdão, pela paz e pela expressão de amor de um para com os outros, né? Então Paulo ele sofreu muitos ataques, né, na igreja de Corinto e principalmente questionando a sua apostolicidade, pelo fato de ele ser apóstolo. Questionavam se ele deveria carregar esse título de apóstolo ou não. Por exemplo, eu vou ler para você 2 textos que traz isso, né? Um nós já lemos, que é 1 Coríntios 9, no versículo 1 diz o seguinte: não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor. E o segundo texto é 2 Coríntios 5,16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Eu trouxe esses 2 textos, né, para ler junto, porque no primeiro, Paulo diz assim, não sou eu apóstolo? Não vi eu o Senhor? Qual é o argumento que está por trás disso? É que uma das condições que se colocava para ser apóstolo lá no início da igreja cristã é de que essa pessoa tivesse caminhado com Jesus, tivesse visto Jesus, né? Assim como os 12 caminharam, né, com Jesus por longos 3 anos. Quando Judas, né, morre, eles colocam essa condição, os 11 colocam essa condição e vai ali sortear o próximo que vai ocupar a cadeira do 12º, digamos assim, né? E aí eles acabam escolhendo o Matias porque também tinha caminhado com Jesus. Jesus ele tinha muitos discípulos. Quando a gente vai para Marcos, Mateus, esses textos que faz a nomeação dos apóstolos, o texto diz que Jesus tinha muitos discípulos, mas ele escolheu 12 para estar mais próximo com ele, seguindo ele no ministério, e é a pessoa que ele ia estar preparando, né, para a continuidade da obra, da missão. Mas muitos outros estavam. Então eles colocam essas condições, e aí o Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, eu não caminhei os 3 anos e poucos com Jesus, quando ele estava encarnado aqui na Terra, mas eu vi o Cristo ressurreto. Então ele diz assim, não vi Jesus, nosso Senhor? Ou seja, ele também diz, olha, apesar de eu não ter caminhado 3 anos, mas eu vi o Senhor. Eu vi o Cristo ressurreto. Aí é por isso que se usa aqui o segundo argumento de 2 Coríntios 5,16, quando diz assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Jesus segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Por quê? Porque Jesus, não é? Agora ele é o Cristo ressurreto. Então Paulo coloca isso. Jesus agora ele é o ressurreto. E eu vi esse Jesus ressurreto. Então não interessa mais se nós vimos Jesus segundo a carne. O que interessa é conhecermos o Cristo ressurreto. E eu vi. Então eu sou apóstolo. Fui escolhido diretamente por ele. Fui separado por ele. Que é o argumento que Paulo usa
em Romanos capítulo 1, versículo 1, que diz assim: eu, Paulo, chamado por Jesus Cristo, separado para ser apóstolo. Então ele mesmo foi chamado por Jesus Cristo. Ele usa esses argumentos diante das autoridades, lá em Atos também, para confirmar a sua apostolicidade. Mas Paulo também vai usar outros argumentos. E aí eu quero ler para você agora 1 Coríntios 15, versículo 3 a 8, que diz o seguinte, acompanha aí. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Isso aqui é o momento em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele aparece a Pedro depois aos 12. Aí olha o que Paulo continua dizendo. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois deste apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Ou seja, ele traz a questão, né? Todos vocês viram o Cristo ressurreto, né? Pedro, os 12, Tiago viu, 500 pessoas viram e eu também vi o Cristo ressurreto, né? Ou seja, vocês viram ele antes de ascender aos céus. Eu vi já depois que ele ascendeu aos céus e ele apareceu para mim. E isso confirma a minha apostolicidade porque eu fui chamado pelo Cristo ressurreto. São os argumentos que Paulo usa para defender a sua apostolicidade. E aí ele vai também, em alguns textos, apresentar a sua defesa. Ele apresenta uma certa defesa. Por exemplo, uma das defesas que ele faz é o selo do seu apostolado. Ou seja, o que confirma que eu sou apóstolo, além do chamado do próprio Cristo ressurreto? Aí ele vai falar, a igreja é o selo do meu apostolado. Então acompanhe comigo a leitura de 2 Coríntios 3, de 1 a 6, que diz o seguinte, será que com isso estamos começando a nos recomendar nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então aqui você percebe essa defesa que Paulo faz, ele apresenta uma defesa sobre o seu apostolado, agora não só com a questão de que ele foi chamado por Jesus, mas a própria igreja é o selo do seu apostolado. Se alguém precisa de carta de recomendação, eu tenho essa carta de recomendação. São vocês mesmos, vocês são as cartas. Todo mundo pode ver que a igreja de Corinto é a carta do meu apostolado por conta que foi eu que plantei essa igreja. Foi eu que fundei essa igreja. A igreja de Corinto começa a partir do meu ministério. Eu fiquei 1 ano e meio na cidade de Corinto, desenvolvendo a igreja, pregando o evangelho dia a dia, discipulando os convertidos, ensinando o caminho, formando lideranças para que a igreja consolidasse. Então são os argumentos que Paulo usa. Mas tem um outro argumento que ele usa também, que é o ministério da nova aliança, onde ele coloca ali de que o ministério dele é de uma aliança superior. Ele vai colocar isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para ser um ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está trazendo é o seguinte: olha, o meu apostolado, ele é confirmado pelo chamado de Jesus Cristo, vocês que são a minha carta viva de recomendação, provando do meu ministério, e também de que eu fui chamado para o ministério da nova aliança, superior à da lei, à da antiga aliança. Que a antiga aliança, a lei, ela matava. Paulo argumenta muito bem isso em Romanos capítulo 6 e capítulo 7, onde ele fala de que quando a gente conhece a lei mostra que nós somos pecador e ela também nos pune e nos condena à morte.
Então a lei ela tinha um ministério muito reduzido. Mas essa nova aliança, ela vem através do Espírito e o Espírito vivifica. E eu sou ministro dessa nova aliança. Eu fui chamado não só para pregar aos judeus, mas principalmente aos gentios também, para vivificar aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Então são os argumentos que Paulo usa, né, em sua defesa para o seu apostolado, para a sua liderança nessa igreja problemática. Aí Paulo, claro, ele era uma pessoa em algumas ocasiões bem humildes, né? E ele reconhece quem ele é. Ele reconhece as suas forças e fraquezas. Então, dentro dessa apresentação de defesa, ele também traz para a igreja no que está embasado a sua força ministerial. Então, vou ler para você dois textos. A primeira em 2 Coríntios 4:7, que diz o seguinte: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 6, de 4-7 diz: como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristeza, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Ou seja, nesses dois textos, Paulo reconhece a sua fraqueza. Ele usa a expressão simbólica, para falar disso, de que ele é um vaso de barro. Um vaso que pode facilmente quebrar, né? Só que esse vaso de barro simples, ele não era um vaso de porcelana, né? Aquelas porcelanas bonitas, bem pintadas, né? Não, ele era um vaso de barro simples, mas que continha um tesouro precioso. E o ministério dele estava embasado não em méritos pessoais, mas em dons provenientes de Deus. É isso que está usando. E aí, nessa questão de mostrar sua fraqueza, ele em 2 Coríntios 6, que nós lemos, o texto é mais longo, onde Paulo ele vai colocar todos os sofrimentos e privações que ele passou. Eu dizendo, eu sou um ser humano como qualquer um. Mas é aí que Paulo pega. Assim como eu sou um ser humano como qualquer um, cheio de privações, de tristeza, de sofrimento, de angústia que passo, mas eu estou respaldado e ajo no poder de Deus. Em Efésios ele usa a expressão o poder de Deus que opera através de mim. Ou seja, Deus é quem está fazendo a obra, eu sou somente o vaso. Eu sou somente o instrumento na mão de Deus. Paulo usa esse argumento para não se exaltar em relação aos outros, né? E tem um momento que chega Paulo dizer assim, se alguém pode se exaltar, eu posso me exaltar, mas não o faço, né? Por quê? Porque ele reconhece que Deus é quem faz todas as coisas. E é Deus que merece a honra, a glória, o louvor, a majestade, né? E tudo mais. E aí, Paulo, para encerrar a sua defesa, ele vai dizer o que Jesus fez dele. E aí é muito interessante esse texto, que é um texto que nós temos que sempre olhar com carinho para os nossos ministérios também. Seja você que tenha cargo, seja você que não tenha cargo numa igreja, mas todos somos chamados como Paulo foi chamado. Isso se encontra em 2 Coríntios 5, de 18 a 20, que diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, Paulo ele foi feito por Jesus Cristo ministro da reconciliação e embaixador de Cristo. Só que ele foi chamado para isso, mas ele também não se exclui em relação aos outros. Ele não se isola, na verdade, em relação aos outros. Ele diz assim, não foi só ele que foi chamado para isso. Outros também. Então ele usa nos deu o ministério. Ou seja, quando ele usa nos deu, ele está colocando todos nós igreja. Também quando ele vai dizer de embaixadores, diz, portanto, somos. Ou seja, ele fala da coletividade da igreja que foi chamada para ser embaixadores de Cristo. Por quê? Porque Deus quer se reconciliar com o mundo. Ele quer trazer o mundo para si. Converter o mundo a Jesus Cristo.
E ele usa a igreja para isso. Né? Por isso que ele vai dizer, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então Deus faz apelo ao mundo por nosso intermédio. E aí, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa é a palavra que a igreja tem que ter no mundo e ela está sendo embaixadora de Deus, embaixadora de Cristo, quando assim ela o faz. Né? E diante de todas essas defesas, desse chamado, do poder de Deus, da igreja como carta de recomendação, Paulo se sente responsável no seu ministério. Existe uma responsabilidade que recai sobre si. Ele chega a dizer, num certo momento assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Né? Tal é a responsabilidade. Mas tem um outro texto que eu vou ler para você agora, que é de 2 Coríntios 4, 1 e 2, que diz o seguinte: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Ou seja, Paulo ele reconhece aqui, né, que o ministério dele exige uma certa responsabilidade, de não ficar usando os recursos duvidosos, mas pelo contrário, de fazer uma mediante e clara exposição da verdade, recomendando, né, as pessoas a terem a consciência, né, consciência tranquila diante de Deus. E aí, depois que Paulo faz a sua defesa, né, depois que Paulo se reconhece como responsável, agora Paulo também vai colocar que ele tem direitos apostólicos. Né? Ele tem os seus direitos apostólicos. E aí, um desses direitos que Paulo tem como apóstolo é o sustento. Então, lá em 1 Coríntios 9, de 11 a 14, ele coloca sobre isso. Preste atenção. Se entre vocês sememos coisas espirituais, seria demais escolhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo a algum evangelho de Cristo. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, o que Paulo está dizendo aqui, né, que se ele prega o evangelho, se ele vive integralmente para o ministério, ele tem direito que a igreja, né, colabore com o seu ministério. A igreja fazia isso com outros, porque ele também não tinha o direito disso. E, de fato, né, ele cobra a igreja nisso. Apesar de que ele usa isso só como argumento. Porque ele mesmo diz, olha, apesar de ter direito, mas eu não fiz uso desse direito. Eu nunca pedi dinheiro para mim individualmente. Então, Paulo, como ele era um fazedor de tendas, quando ele mudava de cidade em cidade, ele preferia trabalhar, conseguir o seu próprio recurso, para poder assim não ser pesado à igreja. Ainda mais que eram igrejas iniciantes. A igreja de Corinto, quando ele iniciou, ela é iniciante, não tinha como ele ser sustentado por meia dúzia de pessoas que se convertido no início. Né? Então, por isso que ele mesmo se sustentava para isso. Mas ele tinha direito. Né? Ele tinha o direito disso e era uma prática que existia para outros apóstolos, porque ele também não poderia, então, fazer uso desse recurso. Né? Então, são argumentos que ele vai trabalhando. Né? E aí, depois de tudo isso, então, Paulo ele se despede dessa igreja, né? Mesmo sendo uma igreja problemática, cheia de defeitos, cheia de acusações, com rivalidade com outros ministérios. Não todos, claro, existia um grupo que respeitava Paulo, que reconhecia a sua liderança, mas a maioria não. Para todos, para toda essa igreja, na verdade, ele deseja a paz, a harmonia, o amor a essa igreja. E aí, olha só como ele vai encerrar a carta a essa igreja problemática. Em 2 Coríntios 13, 9 a 11 diz o seguinte: nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz.
e o Deus de amor e paz estará com vocês. Então, encerrando a carta, Paulo diz assim, olha, meu ministério, a minha oração é que vocês sejam aperfeiçoados, é isso que eu quero. Porque eu não quero ser rigoroso com vocês quando eu for presentemente com vocês. Né? E aí ele diz, olha, o ministério que Deus me deu e a autoridade que Deus me deu é para edificá-los, não para destruí-los. É para a edificação de vocês que eu escrevo tudo isso. Para que vocês sejam aperfeiçoados no amor, na prática, na fé. Né? E aí ele traz uma exortação final dizendo assim, né? Tenham um só pensamento, ou seja, aquilo que ele inicia escrevendo, né? Seja o concorde uns com os outros, ele repete agora, tenham um só pensamento, vivam em paz uns com os outros aí e paz comigo também. É isso que Paulo queria. Ele queria uma reconciliação com a igreja e estabelecer uma paz com a igreja. Né? E o Deus de amor e paz estará com vocês. Quando a gente vive em amor e em paz, o Deus de amor e de paz também está conosco. Então Paulo finaliza dessa forma extraordinária a sua carta, né, a essa igreja a quem ele amava. E ele promete uma visita futura para essa igreja. A segunda carta de Paulo aos Coríntios traz que ele já tinha visitado 2 vezes a cidade de Corinto, enfrentado esses problemas e pretendia fazer uma terceira viagem. E quando ele chegasse nessa terceira viagem, o sentimento que ele queria ter é de que a igreja está pacificada, que a igreja está harmônica, que a igreja o respeita, que não haja mais conflitos. Né? E esse deve ser o desejo, né, de todo líder, de todo cristão, que a igreja ande em harmonia uns com os outros, com a sua liderança. Se existe discórdias, aliás, se existe opiniões divergentes, que não haja discórdias, no sentido de brigas, porfias, né, que é outra expressão bíblica usada, né, que não exista facções dentro da igreja do Senhor. Que dentro dessas opiniões diferentes não dá para caminhar junto, mas que em paz, né, encontrem soluções e até talvez, por exemplo, se for uma liderança, né, se for um pastor que a igreja já não está mais concordando com as suas ideias, que em paz, né, o demita, digamos assim, e traga um outro, o que é natural acontecer, né? É muito natural. Por exemplo, quando Paulo e Barnabé tiveram uma certa discussão a respeito de João Marcos, né, está registrado lá em Atos, eles divergiram de tal forma e perceberam que não dava mais para caminhar junto no ministério. Mas mais tarde, quando você vai ler algumas cartas de Paulo, Paulo faz boa referência a Barnabé. Paulo faz boa referência a João Marcos, que inclusive mais tarde, João Marcos também foi um cooperador dele. Então foi uma coisa de momento. Mas por serem homens de Deus que entendem que tem que haver paz e amor entre eles, eles divergem, mas não ficam brigados, não criam facções, não ficam jogando um contra o outro, né, colocando a igreja contra a pessoa. E na verdade, mais na frente, quando existem pontos em comum, se unem novamente. Foi o que Paulo fez com Barnabé, foi o que Paulo fez com João Marcos. E assim também era o que Paulo esperava para a igreja de Corinto, e é assim que nós devemos esperar para a igreja de hoje. Amém, queridos? A gente não pode mudar a igreja inteira, né? Mas a gente pode nos mudar dentro da relação com a igreja. E que a gente seja esse cooperador da paz na igreja. Nós sejamos os pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não é como Jesus diz. Então, que nós sejamos os pacificadores, que nós sejamos os conciliadores, que nós somos a medida do meio, no meio das confusões, das brigas, das coisas, para assim trabalhar a Igreja de Jesus. E além de a gente fazer esse esforço para estabelecer paz em nossas igrejas individualmente, que a gente dobre o joelho também pedindo isso a Deus, que Deus assim toque em toda a igreja. Essa lição sobre a relação de Paulo, seu ministério apostolado na igreja de Corinto, né, nos traz todos esses desafios e que nós nos sintamos desafiados para também, né, sermos chamados por Jesus. Nós estamos sendo chamados por Jesus para sermos aqueles que trazem a paz à igreja.
Atendamos ao chamado de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima aula.